Essa criadora de conteúdo estava fazendo uma live no Instagram até que alguns minutos depois a polícia foi chamada até o seu apartamento. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Courtney Cleaney construiu uma carreira de sucesso nas redes sociais. Ela conquistou seu público inicialmente como modelo fitness, publicando conteúdo sobre treinos. À medida que seu número de seguidores crescia, sua renda também aumentava. Então, ela expandiu para o OnlyFans, onde os assinantes pagavam por conteúdo exclusivo, transformando sua popularidade online em um negócio extremamente lucrativo. Ela chegou a mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Ao mesmo tempo, em 2020, ela estava em um relacionamento com Christian Tobekuchi Ombosei, mais conhecido pelos amigos e familiares como Toby. Não sabemos ao certo como os dois se conheceram, mas eles já estavam juntos em novembro daquele ano e o relacionamento deles parecia perfeito, visto de fora. A carreira de Courtney nas redes sociais estava decolando. Toby era engenheiro e trabalhava no crescente mundo das criptomoedas, e juntos eles se mudaram para Miami para começar o que parecia ser um novo capítulo empolgante da vida deles. Por trás do luxo e das fotos no Instagram, havia um relacionamento que já estava começando a desmoronar. Ao longo do relacionamento, a polícia atendeu a diversos chamados por perturbação da ordem pública envolvendo o casal. Vizinhos relataram ouvir discussões acaloradas, gritos, objetos sendo arremessados e estrondos vindos do apartamento. Tornou-se tão comum que muitos moradores sabiam exatamente de onde vinha um barulho antes mesmo de alguém chamar a segurança. Ao contrário de muitos casos de violência doméstica, os investigadores não estavam lidando com um relacionamento onde havia apenas um agressor claro em todos os incidentes documentados. Havia acusações contra Courtney e Toby. Os relatórios policiais de diferentes ocorrências identificaram um ou outro como principal agressor. Os amigos e vizinhos descreveram a relação do casal como de uma ponta a outra muito rápido. Eles se amavam muito, trocavam ali mensagens de carinho nas redes sociais, mas em poucos segundos estavam brigando de uma forma muito violenta. Então o relacionamento deles foi descrito como extremamente instável. Um dos incidentes mais significativos ocorreu em julho de 2021, enquanto o casal estava em Las Vegas. A polícia foi chamada após relatos de uma briga doméstica. Courtney acabou presa por agressão doméstica contra Toby. Segundo relatos, a discussão se tornou física, resultando na prisão dela. Mesmo depois disso, as discussões não cessaram. Após se mudarem para o luxuoso condomínio de One Paraíso Residence, em Miami, os vizinhos continuaram relatando gritos e sons de briga. A equipe de segurança passou a conhecer o casal. A polícia continuou atendendo aos chamados. Eventualmente, a situação tornou-se tão perturbadora que a administração do condomínio começou a tomar medidas legais para removê-los do prédio definitivamente. Amigos descreveram um ciclo exaustivo. Eles tinham uma briga feia, terminavam o relacionamento, um deles se mudava, então dias ou semanas depois, reatavam. Tudo parecia normal de novo, até a próxima explosão. E o ciclo infelizmente se repetia. Na primavera de 2022, esse relacionamento estava chegando ao fim. O dia 3 de abril de 2022 começou como qualquer outro domingo. O casal passou um tempo junto com seus 2 cachorros antes de Toby sair no início da tarde. Imagens de segurança do prédio do apartamento onde eles moravam registraram Toby saindo por volta da 1h15, levando os 2 cachorros consigo. Enquanto ele estava fora, Courtney ficou no apartamento para trabalhar. Naquela tarde, ela fez uma transmissão ao vivo no Instagram, conversando com seus fãs por quase 20 minutos. Enquanto Toby estava fora, ele parou em um restaurante para comprar o almoço para os dois. Os investigadores confirmaram posteriormente seus movimentos por meio de câmeras de segurança e registros telefônicos. Por volta das 4h33 daquele dia, Toby usou seu cartão de acesso para entrar no prédio. Pouco antes dele entrar pela porta,
Courtney ligou para ele. Então, quase imediatamente após ele chegar em casa, tudo desmoronou. O que exatamente aconteceu nos 20 minutos seguintes nunca foi totalmente esclarecido. Segundo Courtney, Toby ficou violento pouco depois de voltar para o apartamento. Ela contou aos investigadores que ele a pressionou contra a parede pelo pescoço, dificultando sua respiração, antes de jogá-la no chão. Temendo por sua vida, ela disse que pegou uma faca e arremessou em sua direção a alguns metros de distância, com a intenção de fazê-lo se afastar. Ela insistiu que nunca teve a intenção de matá-lo. Mas os investigadores mais tarde disseram que Courtney não contou exatamente a mesma história todas as vezes. Em outra versão dos acontecimentos, ela alegou que ela e Toby tinham, na verdade, terminado o relacionamento e que ele já não morava mais no apartamento. Ela afirmou que ele estava perseguindo e assediando e que ela tinha medo dele. Os investigadores mais tarde questionaram essa versão, observando evidências que sugeriam que o casal tinha se reconciliado recentemente. Enquanto tudo isso acontecia dentro do apartamento, Courtney fez 2 ligações para a mãe. A primeira durou cerca de 6 minutos, a segunda 7. A mãe dela contou aos investigadores que ouviu Courtney gritando com Toby para que ele saísse do apartamento e o acusando de mentir. Inicialmente, ela não forneceu muitos detalhes sobre o que ouviu, mas os investigadores descobriram posteriormente mensagens de texto trocadas entre as duas após o crime. Nessas mensagens, a mãe de Courtney aconselhou a filha a não falar com a polícia sem um advogado e mencionou legítima defesa. Mas os vizinhos também estavam ouvindo a discussão. Vários moradores relataram gritos e barulhos altos vindos do apartamento. A segurança do prédio recebeu reclamações e ligou para a polícia, antes mesmo de Courtney ligar. Então, por volta de 4h57, Courtney ligou para o serviço de emergência. Na gravação, Toby pode ser ouvido ao fundo dizendo que estava morrendo e que não conseguia sentir o braço. Courtney pede desculpas repetidamente. Me desculpe, meu bem. Quando os socorristas chegam, encontram Courtney ajoelhada ao lado de Toby, suja de sangue. O sangue se espalhava por vários cômodos do apartamento. Uma faca foi encontrada perto do sofá da sala, junto com um lençol ensanguentado. Ele foi levado às pressas para o hospital. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas a única facada no peito havia atingido uma artéria importante. Apesar dos esforços, Toby Oboncelli, de 27 anos, foi declarado morto. Dentro do apartamento, os investigadores documentaram o que descreveram como uma extensa cena de sangue. Gotas de sangue começaram na cozinha, continuaram no quarto principal e depois na sala de estar. Perto do sofá, encontraram a faca que os investigadores acreditaram ter sido usada no ataque, juntamente com um lençol sujo. Mas o sangue não parou por aí. Um rastro de sangue continuava em direção ao quarto de hóspedes, onde os detetives encontraram uma grande poça de sangue no chão e na parede. Os investigadores acreditavam que isso indicava que Toby caminhou após ter sido esfaqueado, tentando desesperadamente escapar ou buscar ajuda, antes de desmaiar. Em seguida foi realizada uma autópsia. O legista determinou que Toby morreu devido a uma única facada na parte superior direita do tórax. Ele morreu devido à hemorragia. Sua morte foi considerada homicídio. Courtney alegou ter jogado a faca de uma certa distância porque estava apavorada e simplesmente queria que ele ficasse longe dela. Mas o legista não se convenceu. O legista testemunhou que não acreditava que uma faca arremessada a mais de 3 metros de distância pudesse penetrar o corpo com força suficiente para criar um ferimento de 8 centímetros de profundidade. Para a acusação, essa se tornou uma das provas mais importantes de todo o caso. Se a faca não tivesse sido arremessada, a versão dos fatos apresentadas por Courtney se tornaria muito mais difícil de acreditar. Enquanto os investigadores continuavam a construir o caso, uma pergunta persistia. Se Courtney realmente agiu em legítima defesa, por que as provas físicas não pareciam corroborar a versão dos fatos que ela descreveu? Ainda assim, apesar do que os investigadores consideravam um caso sólido, Courtney não foi presa imediatamente. 4 meses se passaram. Em 10 de agosto de 2022, Courtney Claney foi presa no Havaí. Ela estava internada em uma clínica de reabilitação, onde, segundo seus advogados, recebia tratamento para transtorno de estresse pós-traumático e abuso de substâncias.
Ela foi extraditada para a Flórida para responder por homicídio em segundo grau. Então o público viu algo que os investigadores já sabiam. Imagens de uma câmera de segurança de dentro de um elevador do prédio onde o casal morava. O vídeo foi gravado poucas semanas antes da morte de Toby. Courtney aparece nas imagens, batendo, chutando e agarrando Toby repetidamente, enquanto ele, na maior parte do tempo, se defende e tenta contê-la sem revidar. As imagens se espalharam rapidamente online, com muitas pessoas afirmando que isso comprovava que Courtney havia sido o agressor o tempo todo. Seus advogados reagiram imediatamente. Eles argumentaram que o breve vídeo mostrava apenas o final de um encontro e nada do que supostamente aconteceu antes. Segundo a defesa, Toby vinha abusando de Courtney há meses, a portas fechadas. E as imagens do elevador não forneciam um contexto necessário para entender o relacionamento deles. À medida que o caso avançava lentamente para o julgamento, a equipe de defesa de Courtney deixou muito claro uma coisa. Eles não iriam simplesmente argumentar que ela agiu em legítima defesa naquela tarde. Eles iriam argumentar que o que aconteceu em 3 de abril de 2022 não poderia ser compreendido sem analisar tudo o que aconteceu antes. Segundo a defesa, a Courtney era a vítima. Ela foi abusada durante muitos meses por ele dentro de casa, sem que ninguém soubesse disso, e que naquela tarde ela simplesmente estava tentando sobreviver porque achava que ele podia tirar a sua vida. Segundo a defesa, eles tinham provas para comprovar isso. Em uma série de petições pré-julgamento, os advogados de Courtney descreveram o que pretendiam apresentar ao júri caso o processo fosse a julgamento. No centro de suas argumentações estavam as alegações de que Toby havia agredido Courtney repetidamente ao longo do relacionamento, particularmente por estrangulamento. Quando os socorristas chegaram ao apartamento após o esfaqueamento, Courtney imediatamente disse aos policiais que havia agido em legítima defesa porque estava com medo. Mais tarde, durante um depoimento gravado aos detetives, ela deu mais detalhes sobre o que havia acontecido. Segundo Courtney, Toby a pressionou contra a parede pelo pescoço, dificultando sua respiração. Ela disse que ele a forçou no chão, onde continuou a imobilizá-la com as mãos em volta do pescoço. E ela afirmou que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Courtney disse aos investigadores que essa foi pelo menos a 3ª vez em que Toby a agarrou pelo pescoço dessa forma. Seus advogados argumentaram que esses incidentes anteriores eram importantes porque ajudavam a explicar por que Courtney acreditava estar em perigo no dia do crime. Nos autos do processo, a defesa identificou pelo menos 9 incidentes distintos em que, segundo eles, Toby agrediu fisicamente Courtney durante o relacionamento. As acusações variam desde agressões físicas, como agarrar, empurrar, conter e estrangular, até ferimentos que, segundo relatos, deixaram com deslocamento no ombro, costelas fraturadas e cortes que exigiam tratamento médico. Para sustentar essas alegações, a defesa apontou para uma série de mensagens de texto trocadas entre o casal logo após alguns dos supostos incidentes. Em uma dessas mensagens, de abril de 2021, Courtney acusou Toby de tê-la agredido no rosto com toda a força que tinha. Segundo o processo, Toby respondeu que apenas estava tentando afastar a mão dela e que realmente não tinha essa intenção. A defesa argumentou que essa resposta refletia um padrão de minimizar a suposta violência após o ocorrido. Os documentos também descreveram um incidente ocorrido em setembro de 2021, quando o casal saía de uma piscina. Courtney alegou que Toby agarrou seu pulso e a puxou violentamente para trás, deslocando seu ombro pela 4ª vez. A defesa também apontou um incidente ocorrido apenas 2 dias antes do esfaqueamento. Em 1º de abril de 2022, a polícia atendeu a mais uma ocorrência de violência doméstica no apartamento do casal. Imagens da câmera corporal da polícia registraram Courtney dizendo aos agentes que queria solicitar uma ordem de restrição contra Toby. Seus advogados argumentaram posteriormente que o vídeo era uma prova contundente de que Courtney estava ativamente tentando buscar ajuda antes que a violência se tornasse fatal. Os promotores tinham uma visão muito diferente. Contestaram a alegação de legítima defesa de Courtney e sustentaram que as provas físicas não corroboravam sua versão dos fatos ocorridos dentro do apartamento. Para a acusação, as provas forenses continuavam sendo a testemunha mais forte do caso. Toby também documentou alguns dos acessos de raiva de Courtney em uma série de gravações de áudio.
Nessas gravações, ela supostamente pode ser ouvida gritando com ele, o insultando, e usando repetidamente um termo racista. Numa petição pré-julgamento, os advogados de Courtney pediram ao juiz a permissão para apresentar o mandado de prisão de 2020 emitido contra Toby em Austin, no Texas, por crueldade contra um animal. A acusação envolvia o cachorro de Toby. De acordo com o mandado descrito na petição da defesa, funcionários do prédio encontraram o cão morto. O animal teria sido deixado dentro de uma gaiola em um armário do apartamento. Havia comida, mas não água. Quando Toby foi interrogado, os policiais consideraram sua explicação sobre seus planos de viagem e as circunstâncias da morte do cachorro vaga, confusa e inconsistente. A defesa também alegou que os investigadores sentiram que Toby parecia mais preocupado com a investigação policial do que com a morte do animal. A defesa argumentou que o mandado poderia ser usado para contestar qualquer alegação da promotoria de que Toby era um homem calmo. Em 2025, ambos os lados se preparavam para o que prometia ser um julgamento longo e altamente contestado. A defesa queria que os jurados ouvissem evidências que, segundo eles, pintavam um retrato muito diferente do relacionamento em comparação com a versão pública. Eles buscavam apresentar prontuários médicos que documentavam os ferimentos de Courtney, mensagens de texto que, segundo eles, corroboravam suas alegações de abuso, depoimentos sobre os supostos incidentes de estrangulamento e o mandado de prisão por crueldade contra animais de 2020 envolvendo Toby. Enquanto isso, os promotores se preparavam para contestar grande parte dessas provas, argumentando que partes delas eram irrelevantes, inadmissíveis ou sem fundamento. Mas tudo isso mudou antes mesmo do julgamento começar em agosto de 2026, quando Courtney Cleany aceitou um acordo judicial. A acusação de homicídio de segundo grau foi resolvida por meio de um acordo judicial, eliminando a necessidade de um julgamento por júri. Ela aceitou um acordo com a promotoria que prevê 6 anos de prisão, com desconto do período já cumprido. Courtney está presa há 4 anos e, considerando os créditos previstos na sentença, poderá deixar a prisão em pouco mais de 1 ano e meio. Ela originalmente respondia por homicídio de segundo grau, acusação que poderia resultar em prisão perpétua, caso fosse condenada. Além da pena, Courtney deverá passar por tratamento de saúde mental e abuso de substâncias quando for libertada. A família de Toby buscou justiça por meio dos tribunais cíveis. Em 2023, seu pai entrou com um processo por homicídio culposo contra Courtney, juntamente com os proprietários, administradores e a empresa de segurança responsável pelo condomínio de luxo onde o casal morava. O processo alega que Courtney causou a morte de Toby e que a administração do prédio não tomou nenhuma providência, apesar das repetidas denúncias de violência no apartamento. Esse processo civil permanece separado do processo criminal. A família de Toby divulgou um comunicado apoiando o acordo negociado, afirmando que esperava que assumir a responsabilidade trouxesse algum alívio após mais de 4 anos. Isso também garante que eles não precisarão passar por semanas de depoimentos, fotos e provas traumáticas relacionadas ao assassinato de alguém que amava. Então, esse é um caso difícil em que a gente não teve um julgamento. A gente não sabe o que cada lado iria apresentar. Então, é bem difícil porque ela aceitou o acordo. A gente viu que foi uma pena muito pequena. Então, faz a gente acreditar que ela também sofreu na mão dele, mas que ele também sofreu na mão dela e foi morto. Então é um caso muito complicado mesmo, em que a gente não tem certeza de tudo. Será que tudo aquilo que ela falou é verdade? A gente não tem certeza do que aconteceu naquele apartamento. É um caso que simplesmente acabou e a gente não vai ter mais respostas. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso, se vocês consideraram a pena justa, se vocês acham que ela era uma vítima também, enfim. Deixem aqui que eu vou estar lendo o comentário de vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.